guardadinho. Tem uns que mais ou menos, né, Alexandre? Bom dia, igreja. Que bom estar aqui de novo, que bom estar aqui mais uma vez. E que privilégio é para mim, de novo, poder compartilhar da palavra de Deus com a igreja. Não é sempre que eu tenho essa oportunidade, não é sempre que é possível, mas quando é, eu sempre lembro de um professor que eu tive no seminário que ele dizia assim, eu já tenho quase 40 anos de ministério, e ele pregava, acho que 4, 5 vezes por semana, e ele dizia assim, todas as vezes que eu subo no púlpito me dá frio na barriga. E o dia que eu perder isso, eu paro de fazer o que eu faço, porque eu perdi o temor. Essa semana foi uma semana assim que eu lutei para preparar isso aqui. Estava compartilhando com o Alexandre até que eu falei, Deus, está pegando. Chegou uma hora que eu larguei tudo de lado, fechei tudo, fechei meus cadernos, desliguei os aparelhos, parei tudo. Falei, Deus, vamos conversar. Isso aqui está tão pessoal que eu preciso que você seja claro e me diga, você está me ensinando isso só para mim e depois você vai trazer outra coisa para a igreja ou é para compartilhar isso aqui com a igreja também? Porque eu falei, está muito direto para mim esse negócio aqui. E aí eu não quero fazer algo que não seja teu. Eu quero aprender do Senhor. E aí eu mandei o esboço disso aqui para o Daniel. E a resposta que ele deu foi Deus falando de novo. Falei, beleza, Deus, entendi. E no final eu vou dizer qual foi a resposta que o Daniel deu. Mas hoje a nossa conversa é sobre algo muito importante na nossa vida com Deus. E nada fácil. Infelizmente não é fácil. Mas vale a pena. Hoje a gente vai falar sobre renúncias. Renúncias que nos levam à santidade. Renunciar nunca é fácil. Renunciar sempre é muito difícil, sempre é muito doloroso, sempre tem um custo muito alto. Sempre deixa marcas. Sempre toda renúncia tem uma história. E muitas das renúncias deixam cicatrizes. Mas é sobre elas que nós vamos falar hoje. Sobre as renúncias. Porque elas são difíceis, mas elas são importantes. Elas são necessárias. E elas são indispensáveis na caminhada com Cristo. Por mais difícil que elas sejam em alguns momentos. Então eu queria te convidar para abrir a tua Bíblia lá em Romanos capítulo 6. A gente vai ler do versículo 15 ao 23. Romanos capítulo 6, do verso 15 ao 23. Diz assim, e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros de seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, que nessa manhã nós possamos encontrar no Senhor, Deus, a mensagem que o Senhor tem. Pai, te peço, Deus, que não eu apareça, mas que a tua mensagem cresça. E que os nossos corações estejam abertos a ouvir a tua palavra e com sabedoria discernir e entender aquilo que o Senhor tem individualmente para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. A graça de Deus é algo maravilhoso. A graça de Deus é quando Deus te dá algo que você não merece. Deus nos deu a salvação que a gente não merece, porque somos pecadores, e por mais que hoje não sejamos mais escravos do pecado, como diz no texto, ainda assim carregamos pecado. E mesmo sem merecer, Deus nos salvou. Mesmo sem a gente merecer, Ele está pronto a nos encontrar todas as manhãs. Mesmo que eu e você a gente acorde preocupado com os afazeres do dia, que a gente acorde de mau humor, que a gente acorde depois de uma noite mal dormida, que a gente acorde tenso, irritado, depressivo, ainda assim o Senhor está pronto a nos encontrar. Eu ouvi uma mulher dizendo, eu não vou lembrar agora o nome dela, mas ela falando assim, que sempre que Deus quer alguma coisa, é o primeiro. Porque Deus é o primeiro. Deus tem que estar em primeiro lugar sempre. Não é isso que a gente escuta? Só que ela falou algo que me chamou a atenção. Ela falou, Deus é o primeiro em tudo. Deus quer sempre o primeiro, sempre a primícia. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Eu falei, que radicalismo bobo é esse? Eu posso acordar, tomar café, escovar os dentes, me preparar, fazer meu devocional. Aquela mulher disse algo assim, você pode fazer isso, isso não está errado, e isso não está ruim. Mas Deus ficou te esperando. Deus quer ser o primeiro. Que diferença isso vai fazer? Eu olhei, ouvi isso e falei, cara, não faz diferença nenhuma eu fazer o devocional agora ou daqui meia hora. Sabe por que que faz? Porque quando eu me encontro com Deus, quando eu tenho um tempo com Deus, eu me preparo para tudo que vai acontecer. E nessa meia hora que eu fui fazer outras coisas, o que aconteceu ou o que pode acontecer? E se eu não estiver preparado, eu vou errar. Eu vou errar. Você já pensou você não se preparar para algo, porque você fala, dá tempo, e não deu? Um ditado conhecido, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Um adolescente que tem que estudar para uma prova. Ah, prova é só na sexta, eu estudo na quinta. Daí na quinta você fica doente, não consegue estudar e não se preparou. Um exemplo simples e bobo esse. Mas para você entender, Deus tem que vir antes. Você tem que estar sempre preparado. E mesmo que eu e você a gente não mereça, Deus está pronto para derramar na nossa vida. Isso é graça. E isso é para a gente entender o que Deus vai fazer no nosso caminho de renúncia. Mesmo que a gente renuncie um monte de coisa que a gente vai conversar, ainda assim, não somos merecedores da graça de Deus. Mas Deus derrama. Renunciar é difícil. Renunciar é doído. E eu lembro de uma conversa que eu tive com a Tamily, tempos atrás, sobre filhos. Quando a gente conversava, tem filhos, vamos ter mais filho, não vamos ter mais filho, como é que vai ser e tal. E eu lembro que eu falei para ela, eu acho muito bom, mas muito difícil ter filho. Porque eu falei, cada filho meu que nasce é um pedaço de mim que eu tenho que matar.
É um pedaço de mim que eu preciso renunciar. Porque cada filho que vem, eu preciso doar um pouquinho mais de recursos. Seja o recurso que for. Tempo, sustento, pão na mesa. Em vez de comprar uma roupa para mim, eu tenho que comprar uma roupa para a criança. Em vez de ter um tempo para assistir um filme, eu preciso ter tempo para brincar. Cada um leva um pedacinho. Cada um eu preciso renunciar a algo a mais. E renunciar não é gostoso. É muito bom ter filho e é muito bom estar com eles. Mas não é por isso que é fácil deixar as coisas que a gente gosta. Diminuir o tempo que a gente tinha. Eu lembro que quando a gente não tinha filhos, eu lembro de num feriado chuvoso assim, não tinha o que fazer, casa vazia, a gente escolheu uma série e assistiu, sei lá quantas temporadas da série num feriado. Pô, foi super legal. Hoje dá para fazer isso? Não dá. Não dá, tem que renunciar. É fácil? Não. Mas é bom renunciar para estar com eles? É muito melhor do que o seriado. Mas quando eles estão em dias difíceis, quando eles estão naquele dia que eles te provocam, que eles não te obedecem, renunciar ao seriado passa a ser bem complicado. Eu estou deixando de fazer uma coisa legal para ter que estar aqui discutindo, educando, botando no lugar. É difícil. Renunciar é difícil. Mas quem tem filho sabe que vale a pena. Depois que eles crescem, aprende, fala, tá, valeu. Eu vou chegar lá. Em um relacionamento, a gente precisa renunciar sempre. 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 Não existe relacionamento que sustente a falta de renúncia. Não existe. Porque sabe o que é o contrário da renúncia num relacionamento? Orgulho. Sabe o que é orgulho? É o que fez o diabo cair. A origem de todo pecado está no orgulho, e a falta de renúncia é orgulho. Eu lembro que meu irmão uma vez perguntou para minha tia, quando ela estava fazendo aniversário de casamento, e ele falou assim, tia, qual que é o segredo para tanto tempo dando certo? A resposta dela foi mais ou menos assim, é muito deixa para lá. Sabe como? Não vamos brigar por causa disso, né? Deixa, vai. Eu renuncio à minha razão para que a gente caminhe bem. A gente conversa depois e acerta os ponteiros, mas eu renuncio à minha razão em discutir neste momento, sabendo que eu estou certo, para que isso não marque de forma ruim o nosso relacionamento. Renúncia. Mesmo quando você sabe que você está certo. Pô, ficou difícil, hein? Mas o que é renunciar? Renunciar é recusar, é rejeitar. Vai além, é não querer. E aqui é onde a coisa fica séria, porque a renúncia não é só eu recusar ou eu rejeitar algo que não era bem isso, mas eu faço isso para que... Não. É olhar para aquilo, seja o que for, e dizer, não quero. É uma decisão muito importante e muito profunda, uma renúncia. É olhar e dizer, não quero. Abro mão por algo maior. E aqui no nosso caso, não por algo maior que eu sei que vai acontecer, que eu quero e que vai ser do jeito que eu sei que se eu abrir mão disso aqui agora, ali... Não. Eu abro mão disso agora, porque eu escolho abrir mão disso, porque eu sei que Deus vai fazer algo lá na frente. Eu não sei o que, mas sei que vai. E agora, para a gente entender do que a gente está falando, nós vamos dar nome a algumas renúncias. E a primeira delas é o medo. Renunciar ao medo.
Como assim renunciar ao medo? Aonde que é difícil renunciar ao medo? Aonde que dói renunciar ao medo? Vamos ver um exemplo. Um exemplo que o Alexandre usou na semana passada. Pedro e os discípulos estavam no barquinho, num barcão, num barco. Sei lá o tamanho que tinha esse barco. Aquela tempestade, aquelas ondas, trovoadas. Aparece alguém, eles olham e falam: que fantasma é esse que está aí? E aí Pedro olha e fala: é Jesus? Se é o Senhor, manda que vá até ti. O que Jesus faz nessa hora? Qual a resposta que Jesus dá para Pedro? Vem. Sabe o que Jesus fez nesse momento? Algo que você vai guardar agora para o final. Jesus fez um convite. Ele olhou para Pedro e disse: vem. Vem comigo. Porque eu quero você aqui perto. Porque você se abriu para a possibilidade de estar do meu lado. Então vem. Só Pedro saiu do barco. Pedro foi o único que olhou naquela situação e falou: estou disposto a estar do lado do rei. A Bíblia não fala o que os outros estavam fazendo, mas Pedro saiu do barco, porque se dispôs a aceitar um convite de Jesus. Só que quando Pedro estava andando, o que aconteceu? Ele olhou para aquele monte de água, para aquela trovoada toda, olhou para baixo e falou: meu Deus do céu, quantos quilômetros, Alexandre? 11, 14? 11 quilômetros de água. Pedro deve ter olhado assim e falou: oi, que isso aqui não vai dar certo. Só que agora já estou no meio do caminho, Jesus está ali, o barco está lá, estou aqui, e ai, que desespero. Olhou para aquela aguaceira toda, teve medo e começou a afundar. O que Jesus fez? Jesus deu uns passinhos. Vem, Pedro. Levanta e continua andando comigo. Quando a gente olha para a tempestade que está em volta, a gente dá atenção para o medo, a gente perde o foco. A gente perde a atenção onde ela devia estar. Quando a gente está falando sobre andar com Cristo, sobre ir na direção dEle, sobre compartilhar com Ele, a gente tem que estar olhando para Ele. E quando a gente olha para outro lado, e olha para as dificuldades, olha para as lutas que a gente tem no nosso dia, olha para as dívidas que a gente não sabe como vai pagar, olha para o problema que está em casa, olha para a saúde que está complicada de alguém, e tem medo, a gente afunda. A gente precisa renunciar ao medo. A gente precisa escolher olhar para a tempestade e dizer: não quero me preocupar com isso. Não quero me preocupar com isso. Meu foco é no Senhor. Meu foco é no Senhor. Renunciar ao medo não é dolorido. Renunciar ao medo é difícil. Porque como que você escolhe não ter medo? Como é que faz essa escolha de olhar e falar: eu renuncio, eu não quero esse medo? Tem como. Tem um jeito. E ele está explicado nessa história de Pedro. Quando Jesus chega de novo para Pedro afundando, estende a mão e fala: vem. E Pedro faz o quê? Tira o olho da tempestade e foca de novo em Jesus. Levanta e continua andando. A gente tem como vencer e renunciar ao medo quando a gente coloca o nosso foco em Cristo. Isso é difícil. Isso é básico do cristianismo, mas é difícil, porque a gente anda com Cristo, mas na hora que o problema vem, a gente olha para o problema. E a gente começa a afundar em desespero. E aí eu arrisco dizer para você que quando a gente se deixa levar por esse medo, é falta de confiança
naquele que chamamos de Pai. Quantas vezes eu ouvi isso e quantas vezes eu lutei com isso? De olhar e falar: Deus, eu confio no Senhor. Que história é essa de que eu estou com medo? É porque eu falto confiança no Senhor. Mas por que a gente tem medo? Porque a gente acha que algo ruim vai acontecer, enxerga com os nossos olhos e não consegue confiar que Deus vai fazer o melhor e não o que eu quero. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e não a vontade que eu acho que é sua. Mas se eu confio nessa vontade, eu consigo renunciar ao medo, focar em Cristo e caminhar sobre as águas. Caminhar em cima das contas, caminhar em cima da falta de saúde, caminhar em cima da desobediência dos filhos, caminhar em cima da depressão. Quando eu foco em Cristo. A segunda renúncia que a gente precisa fazer para conseguir alcançar um caminho de santidade é a renúncia do pecado. Ai, o pecado. O pecado. Eu não vou te explicar como é que renuncia o pecado. Mas eu vou te contar uma história de rapazes que conseguiram. E você conhece muito bem essa história. Os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Você conhece a história e você sabe que na história diz que o rei ergueu uma estátua e falou que todo mundo tinha que adorar aquilo lá e que nenhum Deus era aceitável além daquela estátua. E essa era a lei. E aqueles 3 rapazes falaram: não vou me prostrar diante dessa estátua que não vale nada e vou continuar honrando meu Deus. A condenação para essa transgressão da lei era a fornalha. Eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. E, não queimaram. É o que diz a história. Por que aqueles homens não queimaram? Eu ouvi ouvi essa semana o Douglas Gonçalves falando algumas coisas lá do Dizoscope, e uma das coisas que ele falou foi isso. E eu falei: cara, por que aqueles 3 homens não queimaram? Porque eles fizeram uma renúncia. Eles renunciaram o pecado da idolatria para continuar adorando a Deus sem ter medo da consequência. E por isso, quando entraram na fornalha, não se queimaram, porque o coração deles ardia mais que o fogo da fornalha. Como é que você queima algo que está queimando mais do que o fogo que você coloca? Era capaz de eles terem entrado lá e terem aumentado o fogo da fornalha. Porque o coração deles ardia mais que o fogo que queimava na fornalha. Por que o coração deles ardia mais? Porque eles estavam intimamente ligados com Deus. Porque eles renunciaram ao pecado. Porque eles escolheram não pecar e continuar andando nos caminhos do Senhor, não importava a consequência. Eles não tinham medo do que podia acontecer com eles, porque eles sabiam que Deus estava com eles. Então eles escolheram renunciar ao pecado, andar num caminho de justiça e confiar que Deus ia fazer o que tinha que ser feito. E que se eles queimassem naquela fornalha, está tudo certo. Mais tarde Paulo vem a dizer,
que o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer por causa dele, está tudo certo. Morri pela única causa que vale a pena. Aqueles homens não queimaram, porque o coração deles estava mais incendiado da presença de Deus do que o fogo da fornalha. A gente precisa andar perto de Deus, andar fiel a Deus. Precisamos caminhar obedientes na palavra, com Deus sendo o primeiro e não mais um. Quando eu digo mais um, é porque eu estou falando assim, Deus não pode ser só mais uma coisa da tua vida. Um momento com Deus não pode ser um momento como o que eu paro para almoçar, como o que eu paro para escovar o dente, como o que eu paro 8 horas para trabalhar durante o meu dia e eu tenho também um tempo com Deus. Não. Deus é diferente. Deus é o primeiro. Deus é o único. Deus tem que ser a razão de tudo. Todos os dias de manhã, na hora que eu levanto e vou começar o meu dia, eu preciso fazer com que Deus seja o primeiro, o foco e o único, e tudo o que eu faça naquele dia precisa ser dedicado ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus te fez santo. E se Deus te fez santo, o que é santo não pode fazer o que é profano. Então, tudo o que eu faço tem que ser consagrado a Deus. Às vezes eu vejo discursos assim e falo, nossa, esse povo é radical demais, exagerado. Não. Tudo que eu e você fazemos tem que sim ser consagrado a Deus. Porque quem importa? Eu e você ou Ele? Terceira renúncia, aí começa a dar mais uma dorzinha. Porque a gente precisa renunciar os nossos prazeres. Renunciar a prazer é uma coisa mais complicadinha. E aí nós vamos lembrar de uma história aqui do filho pródigo. O que aconteceu lá? O cara tinha 2 filhos, um deles falou, pai, me dá minha parte da herança aí, eu quero para mim, estou indo embora. Foi embora, foi viver a vida, e aí aquele recurso financeiro que aquele rapaz tinha, trouxe para ele poder. E ele pôde todas as coisas lá fora. Viveu tudo que tinha para viver, até o poder acabar. Até ele ser um ninguém. Até todas as pessoas que estavam em volta se dissiparem, porque ele não tinha mais nada. Porque tudo era vaidade, interesse e vazio. Eu lembro de uma época, quando eu era bem mais jovem, e eu tirei a carteira, e aí eu tinha um carro, eu ia para a igreja de carro, fazia umas coisas de carro, estava tudo certo. E naquela época, a gente tinha muitas atividades entre os jovens. A gente saía depois do culto para lanchar, a gente saía para ir na casa de alguém, a gente saía para assistir um filme, e a gente ia muito em vigília. Ah, muito. Só que ninguém tinha carro. O Tiago tinha. Então o Tiago botava todo mundo dentro do carro e vamos embora. Vamos lá, não é? Lembro de vezes que a gente queria orar e não tinha lugar, não tinha casa de ninguém que tivesse disponível, então a gente ficava dentro do carro num estacionamento, né? A gente chegou a ter 9 pessoas dentro de um Palio virando a noite orando, no estacionamento, porque não tinha um lugar para ir, a gente queria orar, estava desesperado para orar, ficamos dentro do carro, 9 dentro de um carro, e era muito bom. Tudo isso era muito legal. Até que um dia, um amigo meu chegou e falou assim, Tiago, você sabe que tem um monte de gente em volta de você aí por causa do carro. Vem sem carro,
para ver quem fica do teu lado. Eu olhei para ele assim e falei, olha, eu sei disso. Te agradeço por você falar, porque agora eu sei que você é um dos que ficaria. E eu sei que tem um monte de gente que não ficaria, e boa parte deles eu até sei até quem são. Mas eu não vou fazer isso. Porque como eu já tenho consciência disso, quem está perdendo não sou eu. Meu foco não está neles. Eu lembro de uma vez ter sido convidado para uma vigília. Rapaz, chegou, nem era muito próximo de mim, veio falar, Tiago, nós vamos fazer uma reunião de oração lá na casa da minha avó e tal, não sei o quê. Quer ir? Eu falei, pô, nem era muito chegado do rapaz, mas eu falei, reunião de oração, vamos, né? Ué, ruim não vai ser? Vamos? Então tá bom, vamos. Onde é que é? É lá no AU. Beleza, vamos. Tá bom. Quem mais está indo? Essa turma aqui. Eu olhei assim e falei, cara, não conheço nenhum. Tá bom, bora. Como é que nós vamos? Então, cabe no teu carro? Todos? Falei, por isso me convidou. Vamos. Eu fui no caminho e falei, Deus, agora estou me sentindo Jacó. Não vou embora até o Senhor falar comigo. Entrei nessa por você e não por eles. Ensina para eles o que tem que ensinar, não estou nem aí com eles, mas eu quero ouvir o Senhor. Aí o que aconteceu lá, talvez um outro dia a gente converse, porque aí é muito longo. Mas Deus falou demais comigo naquela noite. Só que a gente está falando do filho pródigo, que pega suas coisas, vai para fora e as pessoas se aproximam pelo que a gente tem. Até a hora que acaba. E aí quando acaba, o que acontece? Aquele filho volta para a casa do pai e pede para que o pai receba ele. E fala, pai, tem um espaço aí para mim? Nem que seja com os porcos. E o pai faz aquela festa, mata um novilho, põe uma túnica, põe um anel, veste as sandálias, faz uma festa, uma churrascada, fica feliz e diz, o meu filho voltou para casa. E a gente olha para isso e fala, não existe lugar melhor do que a casa do pai. Lá fora, nada é melhor do que a casa do pai. E por que alguém vai lá para fora? Se não tem nada melhor. O que faz uma pessoa ir para fora da casa do pai se não tem nada melhor? O que faz alguém se afastar de Deus, se longe de Deus, não tem nada melhor do que perto de Deus? Prazer. Prazer. O prazer tira as pessoas de perto de Deus. Por isso que a gente precisa renunciar a prazer. Os nossos prazeres humanos, eles são meio tristes. O mundo, a geração de hoje, vive um momento de uma idolatria diferente. Sabe qual é o ídolo da geração de hoje? Alguém quer tentar? Você mesmo. Narcisismo. O que se prega hoje lá fora? O que se fala hoje lá fora? Seja você mesmo, seja a melhor versão de si mesmo, viva aquilo que você quer viver, seja quem você quer ser. E a Bíblia nunca disse isso. A Bíblia em todo momento diz, seja quem Deus quer que você seja. Deus te deu um propósito e te trouxe a esse mundo para algo específico. Qual foi? Deus deu para nós o livre-arbítrio para a gente escolher viver isso ou não.
Ele não deu o livre-arbítrio para dizer, escolha o que você quer e viva do jeito que você quiser, porque a escolha é tua. Mas Deus disse, eu te dou o livre-arbítrio para você poder escolher o que eu tenho ou qualquer outra coisa. E às vezes a gente pega esse livre-arbítrio e escolhe qualquer coisa em busca de prazer. Um pastor estava contando que ele foi pregar uma vez de uma igreja e estava acontecendo louvor e tinha um ministro de louvor lá e o ministro de louvor resolveu fazer uma ministração e a ministração foi alguma coisa mais ou menos do tipo assim, Mateus capítulo 4, dizendo que a palavra de Deus diz que se prostrado me adorares, todas essas coisas te darei. E aquele ministro disse, Deus está disposto a nos dar tudo se adorarmos a Ele. Mentira! Quem é que disse isso em Mateus 4? Quem falou isso? Se prostrado me adorares, te darei todas essas coisas. O diabo. O diabo que falou isso. Para Jesus. Não é Deus dizendo, se me adorar eu te dou tudo, mas é o diabo tentando enganar Jesus, dizendo, me adore e morra, que eu te darei todas essas coisas, e é isso que o diabo faz com a gente todos os dias. Se prostrado me adorares e se entregares a esse prazer, te darei a satisfação. É isso que o diabo faz. Ele camufla as artimanhas dele em prazer. A gente lê o texto de Romanos falando ali que no passado entregávamos o nosso corpo às impurezas, à imundícia, à maldade, ao pecado. E por que se fazia isso? Porque isso dava prazer. Quando Jesus vem, ele fala, não, é tudo ao contrário. Tudo isso que você está entregando aos próprios prazeres, entregue a mim. A geração de hoje está preocupada consigo própria. A geração de hoje olha para o umbigo. As pregações de muitos os lugares hoje pregam a busca de prosperidade, no sentido de eu vou ter o que eu quero, o que eu almejo, porque Deus vai me dar, porque eu sou bonzinho. E a palavra de Deus nunca disse isso. A palavra de Deus diz sim que seremos prósperos, mas não desse jeito. Mas prósperos no sentido de que nunca vai faltar nada. Nunca vai faltar o pão, nunca vai faltar uma luta para a gente vencer, porque as lutas vão existir para que a gente vença elas em Cristo. Nunca vai faltar companhia nesses momentos de dificuldade. Mas a nossa geração olha para o prazer. E Deus diz, renuncia ao prazer. Renuncia esse negócio aí. Renuncia a isso tudo que está sendo ofertado na tua frente. Porque se você se prostrar e adorar a isso, você vai estar andando na direção contrária. Tem até ministro usando a palavra do diabo. Eu lembro muito de uma pregação também, que era meio teatral, e que teve DVD gravado, e talvez alguns de vocês conheçam, que era o Jardim do Inimigo, onde o pregador se vestia todo de preto, cheio de espinho, com a cara maquiada, ele se transfazia de diabo, e o diabo estava pregando na igreja, e ensinando coisas. E era interessante que naquela mensagem, aquele pregador, ele chegava num momento que ele falava de algo, e falava que aquilo ia dar errado, e que o resultado daquilo era morte, e aí ele, no papel de diabo, dizia, e quando você morrer, no seu enterro, eu levarei flores. E ele passa a mensagem toda dizendo isso, até lá no final, na última coisa que ele está ensinando, dizendo que aquilo é errado, ele olha para a igreja e diz, e nesse dia você vai morrer, e eu irei no seu enterro, e no seu enterro, e a igreja, te levarei flores. E ele olha e fala, está vendo como é que é? O diabo botou a palavra na tua boca e você não viu. E é assim que acontece.
O diabo engana. O diabo mostra coisas que dão prazer para que a gente se agarre no prazer e se afaste de Deus. O diabo não é bobo. Ele sabe enganar. E ele sabe o que oferecer para a gente, para tirar a gente da presença daquilo que é melhor e levar para um lugar que é ruim, fazendo a gente acreditar que é bom. Renuncia ao prazer. Eu não estou dizendo que você não pode ter prazer na vida. Não é isso. Mas eu estou dizendo que você precisa pensar em como você age com esse prazer e aonde você vai buscar ele. E aí eu vou te dizer onde é que você vai buscar ele. Salmo 1, 2, ao contrário, o meu prazer está na lei do Senhor e nessa lei medito dia e noite. Aí está o prazer que a gente tem que buscar, a lei do Senhor, a palavra de Deus. O salmista diz, o meu prazer está. É prazeroso debruçar na palavra de Deus. É prazeroso. Essa semana, quando eu estava preparando isso aqui, eu estava ali estudando e tal, e eu falei, Deus, como é bom estudar a tua palavra, como é bom falar contigo, como é bom estar com o Senhor. Por que a gente não faz isso sempre? Por que a gente está com Deus de vez em quando? Ou assim, de uma forma meia boca, parece que a gente chega, dá um exemplo aqui ilustrativo, tá? Deus está na sala, parece que você chega na sala, abre a porta e olha, pô Deus, beleza? Massa, bom dia. Fecha a porta e vai embora. Por que a gente faz isso? Se o prazer está dentro daquela sala. Se o melhor está dentro daquela sala, entra na sala. Entra na sala. Eu vi uma postagem, se eu não me engano, ontem da Eliane, que ela postou a capa de um livro que ela está lendo, A Cultura do Jejum. Eu olhei aquela capa assim e lembrei do que eu também ouvi de um professor no seminário, quando ele foi tentar explicar de uma forma figurativa o que era jejum. E eu gostei tanto da explicação dele. Lógico que na prática não é assim que funciona, mas é para a gente entender o peso que o jejum tem. Ele falou assim, quando a gente ora, é como se a gente chegasse nessa salinha de Deus, chegasse na porta, toque, toque, toque. Deus, estou entrando, licença, quero estar contigo. Quando a gente faz jejum, é como se a gente chegasse nessa porta e desse uma bicuda e falar, Deus, estou aqui. Estou entrando e não saio. Não na arrogância, não na violência, mas na vontade desesperada de estar na presença dEle. A gente precisa abrir mão do prazer errado e botar o prazer no lugar certo. Outra coisa que a gente precisa renunciar é a nossa vontade, que está muito ligada com o prazer. E aqui eu vou lembrar da história da tentação de Jesus, né? Que estava lá em Mateus 4. Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo ofereceu um monte de coisa para ele, um monte de enganação, e Jesus negou tudo que o diabo tinha para oferecer. Por quê que Jesus conseguiu negar tudo? Ah, porque ele é Deus. Não. Não é por isso que ele conseguiu negar tudo, porque naquele momento Jesus era homem, como eu e você, passando por uma tentação para vencer o pecado, para justificar o preço pago na cruz. Ele venceu aquilo tudo, aquela tentação toda, aquela vontade toda, porque ele se esvaziou de si mesmo. Porque ele abriu mão da sua vontade, porque ele olhou para a fome que ele teve, para a vontade de comer e disse, não quero comer as migalhas que Satanás oferece. Eu estou com fome, Satanás está me oferecendo pão. E eu digo, não quero comer esse pão.
renuncio à vontade que eu tenho de comer esse pão. Porque eu sei que não vale a pena. Porque eu sei que a minha vontade é muito pequena, perto do propósito de Deus. Renunciar à vontade. Eu ouvi um outro rapaz uma vez, que nem é cristão nem nada, e nem estava falando disso, mas ele falou algo sobre vontade, que eu prestei atenção. Ele estava falando, na ocasião, sobre estilo de vida, de academia e alimentação e tarará. E aí ele falou assim, tem muita gente que diz, eu não consigo ir para a academia, fazer exercício todo dia, eu não consigo parar de comer açúcar, eu não consigo mudar minha alimentação, eu não consigo, para mim é muito difícil, eu não consigo. E ele disse assim, sabe por que você não consegue? Podem me criticar, mas eu vou dizer, vocês não conseguem porque vocês não querem. Porque a tua vontade de comer açúcar e de dormir mais um pouquinho é maior do que a tua vontade de mudar de vida. Porque se a tua vontade de mudar de vida fosse maior do que a tua vontade de comer açúcar, você largava o açúcar. Com Deus é igual. Por que eu não consigo ter vida com Deus? Porque a minha vontade não é tão grande assim de estar com Ele. Porque às vezes eu estou com vontade de fazer outras coisas. Quando eu olho um cara famoso aí, dito cristão, visto na Sapucaí, e dizendo assim, esses crentes aí estão tudo doido da cabeça, acho que nem Deus aguenta eles. Eu acho que as pessoas querem que eu diga que eu não sou mais crente, mas eu sou crente, eu amo Jesus, eu conheço Jesus, eu ando com Jesus, mas e daí que eu estou aqui na Sapucaí? Eu vou dizer, e daí? E daí é que você está buscando o teu prazer, e daí que você está onde você não devia estar, e daí que você está num lugar que tem tudo, menos respeito, devoção e adoração a Deus. E lembra que eu falei no começo que tudo o que a gente faz tem que ser consagrado a Deus? Você consegue consagrar isso? O que a gente faz, a gente tem que fazer do jeito certo. Você pode estar em qualquer lugar? Pode. Pode. Eu acho que eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo. De um grupo de missionários que tinha um propósito de evangelismo em bordéis. E o grupo ia evangelizar no bordel. Ia mostrar para aquelas meninas que existia um Deus muito maior do que aquilo. E faziam esse processo. Beleza, tudo caminhando. Só que teve um dia lá, uma semana, que eles desmarcaram. Porque não ia dar para fazer, então eles desmarcaram. Só que um rapaz não foi avisado. E esse rapaz foi. Ele falou, não vem ninguém. Mas já que eu estou aqui, vou fazer o que eu vim fazer. Vamos evangelizar. Na semana seguinte, quando aquele grupo voltou naquele lugar, eles não passaram da porta. Não deixaram eles entrar. Eles, por quê? O que aconteceu? Semana passada, um de vocês veio. Vocês vivem pregando para nós uma vida diferente. Semana passada veio um de vocês sozinho aqui e se deitou com todas nós. A gente não quer mais ouvir o que vocês têm para dizer. A gente pode ir em qualquer lugar. A questão é como e para quê. Ele foi para a coisa certa, do jeito errado. Então a gente tem que cuidar para não usar como desculpas o dizer que está fazendo aquilo que Deus tem. Porque às vezes a gente quer fazer o que Deus tem, mas faz do jeito errado. Por quê? Porque eu estou com vontade de fazer assim. Deus me falou para evangelizar. Hoje eu estou com vontade de evangelizar desse jeito. Ah, é? Está com vontade de evangelizar desse jeito. E foi isso que Deus falou para você fazer desse jeito?
Uma vez eu passei uma experiência de evangelismo também, de madrugada, no Largo da Ordem, com um grupo enorme de jovens e adolescentes. E a gente estava evangelizando de madrugada no Largo da Ordem. Olha que experiência louca. Até a hora que a gente chegou numa moça, a gente estava acho que em 2 ou 3, a gente começou a falar com aquela moça e tal, beleza, para mostrar o amor de Cristo, para compartilhar da palavra, compartilhar de experiências sociais, de mudança de vida e tal, e aquela moça estava meio alterada, e a gente tentando ali, de repente chegou um outro rapaz, se juntou com ela, tomou a frente dela para que ela não falasse mais, e ele começou a falar, argumentando mais do que nós, e nós que éramos em 2 ou 3, já estávamos em 10 ou 15, tentando argumentar com um, perdendo em argumentos, porque estávamos com vontade de ganhar uma discussão. Quando o pastor da época chegou, olhou aquilo, entrou no meio e falou, encerrado aqui, toma o teu rumo, em nome de Jesus, gurizada, vem. Quando ele saiu de perto, ele olhou e falou, vocês não viram o que estava acontecendo. Mas porque vocês estavam fazendo do jeito que vocês queriam, o diabo usou para tirar 15 que poderiam estar fazendo outra coisa. Porque vocês foram do jeito que vocês queriam. Esse dia eu nunca vou esquecer. Renuncie à tua vontade, porque mesmo quando você vai fazer algo que é nobre, que é correto e que é orientado por Deus, não pode ser do jeito que eu quero. Tem que ser do jeito que Ele programou para que seja. Eu preciso me esvaziar da minha vontade, mas eu não posso ficar vazio. Eu preciso me encher dele. Eu preciso me encher da presença de Cristo. E a última renúncia que a gente vai falar hoje é o passado. Renunciar ao passado. Ai, o passado. Eu não digo para você que você tem que esquecer do teu passado, não é isso. Mas a gente precisa muitas vezes renunciar a ele para viver algo novo. Deus sempre tem algo novo. Mas a gente muitas vezes se prende no passado, porque no passado foi assim, no passado eu vivi isso, no passado eu tinha disposição, no passado nós tínhamos uma equipe na igreja assim, 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 no passado já passou. Deus tem algo novo. Deus manda o maná todo dia. Não seja escravo do passado. Aprenda com ele, mas não use ele como desculpa para não viver algo novo hoje. O passado não pode ser uma prisão. Não pode. Se a gente não renunciar ao passado, a gente vai viver amarrado. Lembra do povo saindo do Egito? O que eles diziam? Ah, você tirou a gente daquela terra lá que tinha tudo aquilo para vir aqui passar fome? Lá no passado, lá a gente tinha o que comer, agora é isso aqui. Quando Deus está tentando ensinar, abre o olho, o passado foi, eu tenho algo novo para vocês. Eu tenho maná todo dia e eu tenho ali na frente uma terra que emana leite e mel. Eu tenho algo novo e melhor. Renuncia o passado. Renuncia ao passado. E para a gente poder ir embora, não só pensando no que a gente tem que abrir mão, e é muita coisa que a gente tem que abrir mão, quando a gente está nesse processo de renúncias, o que Deus faz com a gente? Deus nos faz convites. Deus é um Deus de convite. Deus está sempre convidando. Lembra de Pedro? Pedro falou para Jesus, manda que eu vá até ti. E Jesus disse, vem, estou te convidando, vem cá. Quando Pedro afunda, Jesus vai lá de novo e fala, vem, levanta e anda. Quando nós nascemos, Deus nos fez um convite.
Deus olhou para nós e falou: vem viver, vem para a vida. Ali na frente, nós tivemos um dia de rendição, onde nos rendemos a Ele. E Ele faz um novo convite e diz: vem para a vida nova, para o novo nascimento. Renuncie o passado e viva coisas novas. Depois da nossa caminhada com Cristo, a gente está sempre lutando contra o pecado. E Deus, mais uma vez, nos convida ao arrependimento. Vida de pecado, arrependa-se. Jesus faz o convite ao arrependimento. E nesse processo todo de renúncia, ele existe por conta de um convite de Deus, que é o convite à santidade. Quando Deus nos chama para viver em santidade, quando Ele diz: sejam santos porque eu sou santo, convido vocês à santidade. Aqui a gente está falando de identidade com Cristo. Identidade. E o que é santidade? É exclusividade. Quando Deus nos convida à santidade, Ele está dizendo: quero que você seja de uso exclusivo meu. Por isso, tudo o que eu faço tem que ser consagrado. Por isso, tudo o que eu faço, eu preciso entregar para Deus primeiro. Por isso que nesse barco de 2024, eu piloto, eu estou com o leme nas mãos, mas eu preciso, antes de rodar esse leme, olhar para Deus e falar: Senhor, o leme está aqui, eu estou querendo rodar ele para a esquerda, o que o Senhor acha? Se você largar o leme, Deus não vai pegar, você vai ficar à deriva. Se você escolher o lado que você quer rodar aquilo ali e levar teu barco, você vai fazer. Mas como é que você chega onde você tem que chegar? Quando você pega e antes de virar, você olha e fala: Deus, estou querendo rodar isso aqui para a esquerda, o que o Senhor acha? Estou querendo virar para a direita, acho que estou indo para o lado contrário, vou virar para trás, o que o Senhor acha? O que o Senhor acha disso? Muitas vezes, Deus vai olhar para essa pergunta e vai fazer assim, ó. Vai virar, é? E você fala: Deus, responde aí. É para virar ou não é? Sabe o que Deus está fazendo? Está esperando você tomar uma decisão, você fazer uma escolha de virar ou não virar, para depois da tua decisão, Ele chegar em você e falar assim: escuta o quê? Deixa eu te ensinar um negocinho. Você fez, você me buscou para fazer, eu não te respondi, você entendeu que precisava tomar uma decisão e você tomou. Agora, em cima da tua decisão, deixa eu te ensinar. A gente vive isso muito. E isso é para ensinar que, quando a gente está ali e olha para Deus e fala: Deus, é para virar ou não é? E Deus não responde de um jeito que eu entenda, não é para eu largar o leme e falar: Deus não falou, não vou fazer nada. Deus já ensinou na Bíblia: anda em retidão, tome suas decisões e sempre atento com Ele. Sempre consagrado, sempre de uso exclusivo do Pai. Para a gente encerrar, eu prometi para vocês que eu ia dizer a resposta do Daniel quando eu mandei isso aqui. E eu vou ler para vocês o que ele me respondeu. A igreja precisa de santidade. E isso só vem com renúncias. E renúncias só vêm quando se amadurece. E as evidências do amadurecimento são quando o crente assume as suas responsabilidades como filho de Deus. Então, renúncia, santidade e responsabilidade. Seja você alguém de uso exclusivo de Deus.
Seja você santo, porque Ele é santo. Amém? Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós, porque o Senhor é um Deus que nos faz convites todos os dias. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos convida a ser santos como o Senhor é. Senhor, existem tantas coisas que precisamos renunciar, de tantas áreas da nossa vida. Algumas são difíceis, algumas são dolorosas, algumas a gente sabe que vai deixar marcas, algumas a gente não quer. Mas Deus, uma coisa nós queremos, que é estar na Tua presença, e que a Tua presença, a nossa intimidade e identidade contigo, nos faça mudar a ponto de querer renunciar tudo que precisa ser renunciado, para que caminhemos em santidade como o Senhor planejou para nós. Que sejamos uma igreja que vive de santidade, que sejamos uma igreja amadurecida, que sejamos uma igreja que assume a responsabilidade de sermos filhos de Deus, e como os filhos de Deus, que sejamos parecidos com o nosso Pai. Queremos, Deus, ser a Tua imagem e a Tua semelhança nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana. Mais alguma coisa? Domingo que vem tem café. Já. Que bom. Vamos todo mundo chegar mais cedo e começar o culto antes. Deus abençoe.